Bom, professor, a gente tem assistido nos últimos dias um empresário norte-americano, dono de uma big tech de comunicação, ou seja, alguém que claramente tem interesses econômicos privados, né, atacar a Suprema Corte brasileira em uma colaboração orquestrada com a extrema-direita do país, inclusive para barrar a votação do projeto de lei 2630, chamado PL das Fake News, que na verdade institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e responsabiliza grandes empresas de comunicação por crimes cometidos em suas plataformas. Um mega empresário estrangeiro usando sua própria empresa para atacar a mais alta corte da justiça brasileira, sendo que não é a primeira vez que ele se manifesta diretamente sobre a política interna de países da América do Sul. E já chegou a dizer que vamos dar golpe em quem quisermos, lide com isso. O quão surreal isso te parece, professor? Realmente é muito surreal, né? Isso é algo absolutamente inaceitável, né, do ponto de vista das relações institucionais, porque não é apenas uma crítica a uma autoridade, a um ministro, é a crítica ao ministro da Suprema Corte brasileira, é como agredir a própria Suprema Corte, né? E obviamente ele tem interesses que não haja uma regulamentação, especialmente porque eles partem de um pressuposto, uma compreensão equivocada do que é a liberdade, né? Então, na nossa Constituição não existe liberdade absoluta, né? Nenhum direito é absoluto, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, tem dito corretamente que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E realmente, a liberdade de expressão ela é limitada pelos demais direitos fundamentais, pelo respeito aos direitos da personalidade. Então, não existe liberdade para agredir, liberdade para ser homofóbico, difamar, como eles costumam defender. E esse empresário, inclusive, ele comprou essa rede social meio que nesse impulso, né? Como um ato quase infantil de não poder fazer o que queria, e ele comprou a rede social porque ele tem essa visão equivocada do que é a liberdade de expressão, né? Então, é uma visão bastante própria e apropriada pela extrema-direita, ligada a uma corrente ideológica que se chama libertarianismo, que é uma deturpação do direito à liberdade, da ideia de liberdade, do ideal de liberdade, né? Então, é como se fosse uma liberdade que tudo é possível, né? Mas os conteúdos das redes sociais precisam ser regulamentados, né? Porque nós temos ali imagens que podem chocar crianças, imagens que não podem ser expostas sem um controle. Então, o que ele está realmente fazendo é se opondo a essa regulamentação que é necessária, que diversos países do mundo têm tentado fazer e que eles, manipulando a estrutura dessas redes, têm tentado obstacularizar. O ministro Alexandre de Moraes incluiu o empresário americano de extrema-direita na investigação sobre milícias digitais. Bom, esses grupos criminosos se articulam pela internet para atacar as eleições e instituições da democracia brasileira. Em sua opinião, essa foi uma decisão acertada do ministro? Quais são os possíveis resultados dessa ação e o que a gente pode esperar disso? Eu penso que realmente foi uma decisão acertada, isso era importante de ser feito, né? Ainda que a gente possa criticar esses inquéritos pela forma como eles são conduzidos, pela pouca participação do Ministério Público, então é um outro aspecto formal interno da condução desses inquéritos. Agora, a necessidade de se fazer uma investigação sobre essa pessoa, né, sobre o Elon Musk, que tem atacado diversas instituições brasileiras e nesse momento se insurge contra a Suprema Corte, é correta. Porque o Elon Musk, ele claramente procurou se imiscuir em assuntos internos, né, que ferem a soberania brasileira. Então ele quis sugerir que ele deveria ser objeto de impeachment, algo que só o Senado brasileiro, por exemplo, tem competência para fazer. Ele pode se manifestar e se posicionar com relação a isso? Pode, mas da maneira como ele fez, há indícios, e é isso que tem que ser objeto da investigação, de que seja de uma forma articulada com atores do Brasil, ou seja, nada foi feito por acaso. Foi muito calculado o momento que ele fez essa postagem, a forma como ele fez. Então, isso precisa ser investigado. Se isso está, por exemplo,
sendo feita de maneira concertada no momento político brasileiro, de interferir na atuação livre, soberana do Supremo Tribunal Federal, que está chegando à responsabilização dos atos golpistas de 8 de janeiro. Nós sabemos que o ex-presidente da República, que tem uma afinidade ideológica, faz parte do mesmo campo político do Elon Musk, ele está prestes até ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República e vai, muito provavelmente, sofrer um processo junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso precisa ser investigado, se houve ou não houve esse conserto, né? Se foi algo que faz parte de uma tentativa de defesa, né? O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por exemplo, marcou agora um ato no Rio de Janeiro para também pedir mobilização da população contra a atuação do Supremo Tribunal Federal. E nesse ato, diferentemente do que aconteceu em São Paulo, ele sequer disse aos seus correligionários que não fizessem ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Então, para quem conhece como essa extrema-direita tem se articulado no Brasil, podemos esperar que devam vir ataques. Então, o Elon Musk talvez esteja se antecipando a esse ato que acontecerá no Rio de Janeiro. Então, isso precisa ser investigado. Por esse motivo, acredito que foi correta, acertada a decisão de incluir o Elon Musk nesse inquérito que tem investigado as práticas das milícias digitais. Certo. E as Big Techs, professor, assim como o Meta, o Google e o X, né, o antigo Twitter, que é a empresa do Elon Musk, então elas parece que elas não têm interesse que a sociedade brasileira elabore leis relacionadas à liberdade, responsabilidade e transparência na internet, né? E elas adotam o discurso de que isso seria um ataque à liberdade de expressão. Quais são as distorções presentes aí? A primeira distorção é um equívoco em relação à compreensão do que é a liberdade de expressão, né? Eles confundem com frequência a liberdade de expressão com liberdade de agressão, com liberdade irrestrita, com um direito absoluto. E nós sabemos que na ordem constitucional isso não existe. Nenhum direito constitucional, nenhum princípio constitucional é absoluto. Eles se definem, né, como regras que admitem sopesamento. São normas que têm que sempre ser compreendidas em contraste com outros direitos, né, da própria ordem constitucional. Então, o direito à liberdade de expressão, que é um direito fundamental da democracia, ele jamais é um direito de agredir, de fazer discurso de ódio, discurso homofóbico e tudo que normalmente a extrema-direita gosta de fazer, né? Então, de falar da maneira como quer contra grupos minoritários em especial. E isso não está compreendido pela liberdade de expressão. Então, precisa haver uma regulamentação, né? Então, nós tínhamos no Brasil a tramitação do PL 2630, mas que por pressão das Big Techs foi justamente interrompido, né? A tramitação, depois do parecer do relator, Orlando Silva, parou de tramitar, né? E nós sabemos que eles não querem que isso caminhe, que essa regulamentação de fato aconteça. Porque as redes sociais, Cris, nós temos que sempre lembrar, elas são grandes negócios, né? E mais sério de tudo é que elas têm dono. Então, o interesse deles é um interesse comercial, em primeiro lugar. Nós vemos isso, por exemplo, como são estruturados os algoritmos. Os algoritmos são o que nós chamamos de algoritmos homofílicos. Eles geram grupos que se aproximam dos seus semelhantes. Poderia ser diferente essa programação, mas eles viram por um modelo de negócios que é mais vantajoso ter um algoritmo homofílico, ou seja, juntar semelhantes e dissociar de outros grupos, criando as famosas bolhas. Então, aquelas formas de discurso de ódio, como a extrema-direita tem feito, se prestam à defesa de valores comerciais dessas empresas. Então, essa associação entre extrema-direita e as Big Techs, ela não é circunstancial. Ela também faz muito bem aos negócios dessas empresas. Então, a regulamentação seria uma maneira de conter, né? E com certeza eles não querem que isso aconteça, né? Porque senão eles teriam prejuízos e teriam que diminuir essas práticas arbitrárias que vêm sendo praticadas há tantos anos. Professor, regulamentar o ambiente virtual é definir, então, direitos e deveres de todos que atuam na internet. Você pode dizer algumas coisas sobre outros países que já fizeram isso ou que estão fazendo isso? Sim, essa regulamentação ela é fundamental, como eu disse, né? E alguns países têm avançado, principalmente em termos gerais, em termos comunitários. A União Europeia é a grande referência nesse avanço.
eles conseguiram regulamentar os mercados digitais. Então, toda a questão, por exemplo, de apresentação dos resultados de busca, hoje já é regulamentada na União Europeia, né? Eles não podem simplesmente sempre atuar em favor dos seus próprios negócios. Então, os algoritmos, eles não são neutros, os dados não são neutros, eles são construídos para servir a lucratividade dessas empresas. E a União Europeia conseguiu regulamentar. Vamos ver como vão ser os efeitos, né? Uma regulamentação recente, ainda não temos os resultados, o resultado dessa política para poder avaliar. Um outro aspecto que eles estão começando também a regulamentação é em relação às redes sociais, né? Então, há um avanço importante e também temos que aguardar para ver como isso poderá ser avaliado. Mas o fato é que há já iniciativas e essas iniciativas colocam essas empresas em pânico, porque sabem que pode haver uma contenção dessa lucratividade desenfreada que eles têm vivido num ambiente de desregulamentação nos últimos anos, né? Então, o Brasil, assim como diversos outros países, está tentando fazer essa política de regulamentação e tem sofrido o contra-ataque, né, dessas big techs que se reúnem, que fazem lobby pesado, né? Então, o PL 2630, nós vamos nos recordar, né, ele foi tirado de pauta numa grande pressão. Então, os jornalistas que acompanham Brasília, né, eles relatam como foi o assédio, né, que os funcionários dessas empresas fizeram nos gabinetes dos deputados. E agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ter tirado de pauta, né, e ter dito que vai criar um grupo de trabalho e não prosseguir com a votação do PL, porque não há acordo de líderes, mostra que eles conseguiram vencer, eles conseguiram impor essa pauta de retirar a regulamentação, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, depois desses ataques do Elon Musk, defendeu, né, que essa regulamentação tem que ser urgente, que deve ser feita pelo Congresso Nacional, que é a instituição legítima para fazer esse debate. Então, em vez de fazer por meio de uma decisão judicial, que também era um caminho que estava sendo pensado, ele cobrou, né, a atuação do Poder Legislativo, que está se omitindo nessa regulamentação. E o que nos deixa bastante preocupados é o fato de que o presidente da Câmara, em vez de seguir com a tramitação do 2630, ele simplesmente montou um grupo de trabalho, né, que nós sabemos que não significa nada, é uma forma de enrolar, né, uma forma de postergar uma decisão tão importante como essa. Então fiquemos atentos para que isso não signifique paralisia do debate público, para que possa avançar o debate público e as redes venham a ser regulamentadas no Brasil. Professor, então, qual é a relação entre a soberania do Brasil e de outros países e a regulamentação do ambiente virtual, que parece, então, ir de encontro aos interesses econômicos e políticos dessas grandes corporações, as chamadas Big Techs, as quais são muitas vezes mais ricas e mais poderosas que muitos países? Sim, sem dúvida as Big Techs, elas são uma ameaça à soberania dos países, sobretudo dos países emergentes, porque, como você bem disse, o orçamento que eles têm, né, os valores que eles têm, as fortunas que eles têm para investir, comprar lobbies, grupos de interesse, manipular grupos de interesse, né? As discussões se fazem muito hoje pelas próprias redes, né? Então eles conseguem, não só pelo interesse, pela capacidade econômica, mas por dominar esses instrumentos, né? E os algoritmos, eles conseguem conduzir essa discussão. Então, essas redes sociais, eu costumo dizer, né, elas são redes antissociais, porque elas dificultam o desenvolvimento do espaço público, elas não fazem parte do espaço público. Existe um algoritmo por trás, existe uma equação que conduz o debate da forma como for mais lucrativo para essas empresas. Então, isso já, por si só, é uma ofensa à soberania do espaço público, do debate livre, soberano, que se faz no âmbito de cada país, no âmbito de cada Estado soberano. E nós vemos com muita preocupação, né, e sabemos que a democracia mundial está sob ameaça pelo predomínio dessas Big Techs, né, especialmente pelo aspecto que eu destaquei agora há pouco, da forma como os algoritmos são concebidos. Não há neutralidade dos algoritmos, né? Às vezes a gente troca mensagens em aplicativo de mensagem, posta em rede social, né, Instagram, Twitter, pensando que aquilo ali é um espaço de liberdade, mas tudo ali é vigiado e tudo ali é aproximado
com outros interesses, né? Os interesses de fomentar, de impulsionar conteúdo, de maneira a gerar lucratividade e também benefícios para esses grupos, né? Que se alimentam do ódio, grupos que se alimentam do extremismo. Então, infelizmente, especialmente o Twitter, né, do Elon Musk, é uma rede que tem se lucrado com essa característica, com a característica do extremismo. Ela ganha muito mais com a polêmica do que com a resolutividade, do que com o consenso, do que com o ajuste de interesses, que é próprio de uma democracia. A composição de interesses, a aproximação das ideias, a busca do meio termo. Então, os extremistas adoram o Twitter, né? Porque o Twitter, ele, pelo seu algoritmo e, sobretudo, depois da política que o Elon Musk adotou, então, um ponto importante, assim que o Twitter foi comprado pelo Elon Musk, ele demitiu grande parte da equipe de moderação de conteúdo, porque ele tem essa ideia... Prejudicou mais ainda a transparência da empresa, né? Mais ainda, né? Hoje em dia é muito mais difícil você conseguir tirar um conteúdo do Twitter. E a gente não sabe qual o critério que é utilizado, porque as equipes foram praticamente eliminadas. Então, é muito preocupante, como você bem disse, né? Porque isso ofende a soberania e ofende, sobretudo, o valor da democracia. O debate feito por meio dessas redes, né? Ele é um debate que é contaminado por esses algoritmos, né? Que conduzem num ambiente supostamente livre, mas é um ambiente em que há interesses por trás e que a gente tem que, portanto, estar sempre atento, né? Porque falta transparência, falta compreensão, esses algoritmos são fechados e os interesses nem sempre estão explícitos. Perfeito, professor. Obrigada. Eu agradeço.